Oráculo Maia, e com ele venho aqui trazer uma leitura para o que vou pedir para ele nos mostrar de previsões para ainda os 6 meses que temos pela frente ao longo do mês, ao longo do ano 2026, e portanto é esta a intenção que eu coloco para partilhar convosco o que se apresenta nos próximos meses. E ainda temos 6 meses pela frente, e o que é que ainda vamos ver que a espiritualidade nos quer dizer? Peço então ao Oráculo Maia, já começou por me mostrar uma carta. Este talvez seja aqui o centro da nossa leitura, que eu vou deixar aqui conectado e ligado. E vou então começar por pedir para que seja mostrado o que temos para ver neste ano de 2026, para o que ainda nos resta. 6 meses ainda pela frente, 6 meses que ainda temos para ver muita coisa acontecer. Vamos ver o que nos reservam estes próximos 6 meses. Vou já deixando aqui. Muito já se está a apresentar, muita carta a manifestar-se. Ok, e aqui está. Mais uma, ainda vou pedir mais uma. Acho que vamos ficar assim. Ok. Aqui está. Então, vou já partilhar convosco o que é que temos em cima da mesa. Muitos glifos se mostram aqui. Então, tentar fazer a leitura da melhor forma possível. Primeiros, próximos 2 meses, ou seja, o julho e o agosto. Julho e agosto, o que eu vejo aqui é algumas situações menos bonitas, no sentido de haver aqui uma incapacidade ainda nos próximos tempos de vermos as coisas numa cura de acordo com o que nós pretendíamos. Apesar de que curas estão a acontecer, mas aqui também se apresentam cartas que falam de algumas questões que vão fazer o corte, a queda, a derrocada de algumas estruturas. Estruturas essas que têm a ver com líderes, governos, forças de combate, de controle, de conflito, e que me parecem que nos próximos 2 meses ainda vão estar a bater de frente, ainda vão estar a tentar medir forças, e aquela cura que nós gostaríamos de ver nesse sentido ainda não se mostra nos próximos 2 meses. Inclusive, há aqui nestes próximos 2 meses algumas situações que podem trazer algumas alterações da nossa frequência de energia da Terra e até das placas tectónicas que possam
trazer alguns movimentos e vamos talvez continuar a ver aqui alguns eventos sísmicos em algumas partes do globo. Sinto também que será 2 meses que vamos estar aqui a trabalhar muito ainda a competição, a polarização, a separação, e por isso estes próximos 2 meses ainda não parecem trazer assim grandes notícias positivas de grandes mudanças para o bem que nós queremos ver. Dali a mais 2 meses temos, portanto, o setembro e o outubro, e o setembro e outubro também me mostram aqui algumas situações de dificuldade que podem vir de situações que a própria Terra ainda está a pegar de karma, de haver aqui uma renovação kármica, ou seja, de pagamentos de dívidas que ainda não estão saldadas, e isto vai ainda continuar a reverberar naquilo que é o próprio coletivo, a sociedade, a humanidade, a comunidade, que precisa se colocar num posicionamento diferente, e que talvez nestes próximos meses que se encontram aqui em setembro e outubro ainda seja uma chamada para algumas dificuldades que, inclusive em termos climatéricos, começam já a mostrar aqui algumas mudanças de grandes chuvas, de grandes movimentações de águas, inclusive em algumas situações que possam estar e vibrar numa alteração das placas que vão mexer com as águas que podem vir e podem abundar e transbordar. Portanto, poderemos ter aqui nessa altura, o setembro e outubro, alguma continuação daquilo que já se tem vindo a passar nos últimos tempos. Parece-me que o setembro e outubro podem voltar a repetir-se. Para o final do ano, temos aqui algumas situações que podem nos mostrar e ser reveladas, que estavam ocultas, que estavam camufladas, e que talvez a comunicação e a imprensa comece a trazê-las para fora, ou começam a ser vistas e a ser descobertas, e a ser-nos revelado algumas situações das quais muitos de nós ainda não estão preparados, muitos de nós ainda vão questionar, muitos de nós ainda vão ter dificuldade em operar e em assimilar, mas parece-me que há aqui, para o final do ano, até ao final do ano, algumas situações que vão impactar ao nível da forma como nós estamos, como nós vivemos, aquilo que era o que nós estávamos habituados, e vamos ter que aprender ou desaprender aquilo que talvez era o excesso, e que nós precisamos reconhecer que o excesso não nos beneficia. O excesso separa-nos, o excesso em muitas das vezes coloca-nos numa ilusão, e o final do ano pode-se apresentar aqui com algumas situações que nos vão colocar novamente a olhar para as coisas de uma forma, talvez que o menos é mais, talvez que essa abundância está em muito fora daquilo que eram os valores que nós achávamos primários, e que são eles que nos conduzem a esse equilíbrio e a essa harmonia. Talvez aqui um resgate disso que era mais básico, que era mais simples, uma nova forma de ver o que é o abundar e o que é o ter, e o acumular e o crescer,
no final do mês poderemos perceber isso, ou sermos obrigados a ver isso, ou sermos levados a olhar para isso com uma outra nova visão e nova perspectiva. Sem dúvida que vamos, e parece-me que até ao final do ano a intenção daquilo que são os acontecimentos é muito para nós reconhecermos, darmos valor às coisas, às pessoas, à experiência, à vida, à vivência, através de uma forma mais simplificada, mais transparente, mais genuína, e que sem dúvida passa muito por talvez um ano para nós aprendermos a criar laços com o outro, com os nossos, com a terra, com a natureza, com o tempo para ter tempo, com o dinheiro. Parece-me que há aqui uma chamada dos vários acontecimentos para nós resgatarmos, vamos ser levados a resgatar, mais uma vez repito, aquilo que são os valores, os princípios básicos, a simplicidade, aprender a descomplicar, aprender a simplificar e desconstruir toda essa complicação e complexidade. Há algumas situações ao nível económico e ao nível talvez de tecnologia, talvez através de eletricidade, de energia, também se apresentem aqui até ao final do ano, com algumas alterações, talvez mudanças, talvez situações novas, descobertas novas, um passo que talvez façamos em relação a isso, mas acima de tudo encontrar o equilíbrio. Até ao final do ano há aqui um resgatar de equilíbrio, que muitas das vezes é necessário o desequilíbrio e é necessário o caos, e parece-me que vamos continuar a ver aqui algumas situações mais caóticas. Sair do medo, acreditar e confiar nos valores, confiar na nossa natureza, nas nossas capacidades, no nosso poder. E mais uma vez acho que a palavra deste oráculo para o resto do ano é muito esse simplificar, esse encontrar o que é que eu posso questionar, de que me faz sentido, e reconhecer através disso o que é que eu posso fazer, o que é que isso me vai ajudar a curar e a aperfeiçoar e a melhorar. Sem dúvida que parece-me que há aqui uma maturidade e uma responsabilidade bastante vincada de acontecimentos até ao final do ano, que vamos ser chamados, que vamos ver, e que vamos precisar nos fortalecer para superar o que quer que seja, e mais uma vez repito, sem medo, confiar que tudo tem um motivo maior e mais elevado. Eu preciso de me manter nessa vibração, nessa elevação, e quanto mais eu estiver nessa frequência mais elevada de pensamentos, de formas de sentir, de expressar, de entregar, de doar, de partilhar, de trocar, eu estou em comunhão com essa vibração e com essa frequência de energia que vibra, que nos pede para vibrar. Saindo do medo, eu saio da dor e do sofrimento, e eu saio daquilo que é menos positivo, que eu vejo, que eu verifico, e eu me desvinculo disso, porque eu vibro naquilo que é a simplicidade,
que está nessa beleza e nessa abundância em tudo e que eu acho que até o final do ano nós precisamos voltar a olhar para isso. E em breve, mais partilhas aqui farei convosco através deste conhecimento ou de outros. In Lakesh, eu sou o teu outro eu.